Olá, pessoal. Então, dando sequência aqui às nossas partes de proposições categóricas. Então, você está comigo no Treinando na página 44, né? O povo decidiu fazer obra. Gente, esse povo, né? O povo, como diz minha mãe adorava falar, eu ia chamar meus irmãos para sair. Ela falava assim, mas que povo desocupado. Então, fala a mesma coisa, gente. Para que vai fazer obra num horário desse? Faz de madrugada, né? Mas, enfim, nada que nos atrapalhe, não. Então, gente, primeira questão lá, primeiro treino é a negação das proposições abaixo. Inegavelmente, um tipo de questão que mais é cobrada em prova é essa parte de negação, tá? Pedindo a negação das proposições categóricas. Então, fica de olho nisso. Então, nesse caso aqui, ó, vamos lá. Todo professor de matemática é feliz. Gente, de cara, o ideal é o aluno primeiro linkar qual é o tipo de proposição que está agregada ali. Todo professor de matemática é feliz é uma proposição da forma todo A é B. Claro que você, na hora H, não precisa escrever isso aqui, mas é ideal você ter isso em mente, tá? Todo A é B. Então, como é que eu nego que todo A é B? Para eu negar que todos são, basta que pelo menos um não seja. Então, o nosso não há, gente, vão lembrar que o símbolo de negação pode ser o tiozinho ou o breguetinho, né? Então, a gente vai revezando aí para vocês entenderem que tem duas possibilidades, né? Todo professor de matemática é feliz, então como é que eu nego? Algum professor de matemática, não é feliz. Tô regaçando minha voz à toa não, né, gente? Então você tem que lembrar que lá na hora do vamos ver, você tem que se atentar a isso aqui, ó. Algum não é. Você fala assim, né? Quem que eu tô marcando aqui? Quem que são os pontos que eu tenho que olhar ali na minha questão? B, algum matemático é louco. Como é que eu nego isso, gente? Então, para começar, algum matemático é louco, você está numa proposição da forma algum A é... algum A é B. Então, como é que eu nego que algum é? Nenhum é. Lembra que o algum e o nenhum, trocadinho, né? Algum matemático é louco, então ficou nenhum matemático louco, beleza? Chama a atenção que no caso aqui do algum, a gente está simplesmente trocando a palavrinha algum por nenhum. Então, repara que a gente não mexe no resto da nossa proposição, fechou? Nenhum professor de matemática é feliz. Na letra C, a gente tem uma proposição do tipo nenhum A. Como é que eu nego que nenhum é B? Algum é. Então, para eu negar que nenhum é, basta que pelo menos um seja. Então, o nosso não ser algum professor de informática é feliz. Então, algum professor de informática é feliz. Da mesma forma que o anterior, simplesmente trocamos lá o nenhum por algum, beleza? Gente, identificar qual é a grandeza... grandeza é ótimo, né? Tô lá em matemática comercial. Identificar aqui qual é a proposição correspondente, isso ajuda muito. E ajuda a gente não fazer besteira. Copiei, por favor. Fechou? Beleza. Então, letra D. Beleza. Então, letra D. Algum advogado não gosta de lógica. Então, você já olhou lá, percebeu que é uma proposição do algum, não é, né? Então, esse cara é uma proposição do tipo algum A não é B.
Gente, mesmo que for mental, faça essa correspondência aqui que você vai ajudar vocês. Então, para eu negar que algum não é, eu nego algum não é dizendo que todos são. Então, o nosso não de vai ser todo advogado gosta de lógica. Todo advogado gosta de lógica. Fechou? Beleza. Gente, até o exemplo de dados são os exemplos padrões, que eu chamo assim arroz com feijão. É a teoria nu e cru. Aí no exemplo E em diante a gente vai começar a brincar. E obviamente eu, como professora, tenho que trazer os melhores exemplos para vocês. Então, letra E. Toda mulher não é interesseira. Toda mulher não é interesseira, gente. Então, que tipo de proposição é essa? Você já olhou e falou assim, ó, toda não é. Gente, toda não é? O que isso aqui é mesmo? Vamos fazer um combinado? Se a sua proposição não estiver escrita na forma padrão, o que é a forma padrão? Todo A é B, algum A é B, nenhum A é B e algum A não é B. Se não estiver escrito desta forma, reescreva, gente, pensando na sua forma padrão, porque isso facilita a sua vida, ok? Então, quando eu falo que todo não é, para eu falar que todo não, esse todo não equivale a quem, gente? Ao nenhum. Então, o que eu tinha que lembrar aqui? Quando eu falo todo não, esse todo não é equivalente a nenhum. Então, antes da gente pensar em negação, reescrevendo, ou seja, fazendo uma equivalência. Então, lembra que essa setinha aqui de mão dupla é a nossa equivalência. Tá? Então, para eu dizer que toda mulher não é interesseira, isso é equivalente a dizer que nenhuma mulher é interesseira. Então, equivale a dizer que nenhuma mulher é interesseira. A partir disso, gente, a gente faz a nossa negação. Então, eu tenho uma proposição no formato nenhum A é B. Como é que eu nego que nenhum A é B? Algum A é B. Então, a negação fica alguma mulher é interesseira. Então, alguma mulher é interesseira, beleza? Então, gente, no exemplo qual foi a estratégia que eu usei? O todo não, a gente sabe que é equivalente ao nenhum. Gente, pelo amor de Deus, isso aqui é importante. É o famoso trocar 6 por meia dúzia. O cara te diz a mesma coisa, porém de forma diferente, mas é o suficiente, às vezes, para pegar o aluno. Então, falar que todo não equivale a nenhum. Então, na realidade, eu tenho que nenhuma mulher é interesseira. Para eu negar o nenhum é o algum. Então, alguma mulher é interesseira. Fechou? Cassinha, eu não fiz assim, não. Tem outras formas, tá, gente? Mas, particularmente, eu sugiro, né, digamos assim, eu incentivo essa equivalência aqui, porque ela é importante. Fechou? Copia, por favor. Ok. Próxima aí, letra F. Então, letra F, nenhum político não é honesto. Então, a mesma brincadeirinha, né, gente? Você já veio cá e grifou. Nenhum político não é honesto, né, gente? Então, se eu tenho esse nenhum não, você tem que lembrar que isso é equivalente ao todo. Então, quando eu falo que nenhum não é, resumindo, eu estou dizendo que todos são, beleza? Então, você tinha que lembrar dessa equivalência. Nenhum político não é honesto. Se nenhum não é honesto, eu estou dizendo que todos são honestos. Então, tradução, esta proposição é equivalente
a dizer que todo político é honesto. Gente, toda vez que tiver na prova honesto, esses que você pode criar a palavra, por exemplo, desonesto, toma cuidado, tá? Porque às vezes na hora da prova ele brinca ali com esse honesto e desonesto, fazendo a gente errar. Então, nenhum não é, tradução, todos são. Fechou? Neste caso aqui, gente, quem que é o nosso não F? Como é que pega a proposição todo político é honesto? Para pegar que todos são, basta que pelo menos um não seja. Então, algum político não é honesto. Então, algum político não é honesto. Para negar que todos são, basta que pelo menos um seja, tá? Da mesma forma que o outro, pode escrever isso aqui, ó. Isso aqui é importante, tá, gente? Então, quando o aluno faz essa questão, ele pensar nessa equivalência ajuda bastante, não só em questões de negação, mas também questões, por exemplo, que a gente vai ver aí na próxima aula, a partir de argumentos, por exemplo. Fechou? Sim, sim, sim. Show. Próxima aí, letra G. Então, letra G. Nenhum dançarino é sensato e pelo menos um ator não é feliz. Então, como é que a gente nega essa proposição? Gente, vamos lá. Você que é um aluno super mega power esperto, né? Acompanhou tudo que eu disse aí, você já falou assim, ó. Nenhum dançarino é sensato, pelo menos um, que é a ideia do algum não é. Então, você falou, olha, entendi, né? Então, aqui você tem a sua primeira proposição categórica. Nenhum dançarino é sensato, algum A é B. Pelo menos um ator não é feliz, é algum A, não é B. Lembrando que quando eu falo pelo menos um, é o nosso famoso algum. Algum ator não é feliz. Beleza. Então, quem que vai ser o nosso não G? Como é que eu nego essa proposição? Nenhum dançarino é sensato, nenhum A é B, eu nego dizendo que algum é. Então, essa primeira parte ficou algum dançarino é sensato, beleza? Algum dançarino é sensato, não é isso? E pelo menos um ator não é feliz, algum não é. Como é que a gente nega que algum é? Todos são. Então, para eu negar que algum algum não é, todos são. E todo ator é feliz. Então, para negar que pelo menos um ator não é feliz, eu digo que todo ator é feliz. Certo ou errado? Erradíssimo, né, gente? Quem colocou esse aqui foi direto para onde? Para a vala, né? Tem uma cadeirinha lá com seu nome lá etiquetada já. Vem que tô te esperando. Você vai? Claro que não. Vai que a menina tá assistindo Netflix uma hora dessa, né, gente? Que lá é uma perdição, né? Gente, olha aqui. O que acontece neste exercício? O problema é que o aluno ele concentra nas proposições categóricas e esquece todo o resto. Esse I aqui, você tem que lembrar que isso é uma conjunção. Uai, Cassinha, bem mineira, eu achava que, tipo assim, uai, né, não é mais... Gente, matéria acumulativa, e eis a beleza da matemática e do raciocínio lógico, uma coisa vai puxando a outra. Então, neste caso, se você lembrar lá das nossas aulas anteriores, eu sempre te falei assim, gente, tô lendo a minha proposição,
Eu vou circular se eu tenho ou, se eu tenho e, se eu tenho duplo ou, se eu tenho se então, se eu tenho se somente e se. Então, a primeira coisa que você tinha que ter feito é já circular desse ezinho aqui, lembrado que você tem uma conjunção. Como é que a gente nega uma conjunção? Nego a primeira, nego a segunda e o nosso i, ele vira ou, né, gente? Importante. Então, atenção. Você tem que usar a regra de conjunção, beleza? Então, ou seja, como é que eu, antes de mais nada, eu já tinha que ter pensado assim, como é que eu nego uma conjunção? Nego a primeira, nega a segunda e o nosso i vira ou. Só que neste caso, a primeira é uma proposição categórica e a segunda é uma proposição categórica. Então, que lindo. De vez de cobrar uma regra, aqui ele te cobrou 3 regras. Negação da conjunção, negação do nenhum e negação do algum não. Chique demais. Então, a resposta correta, algum dançarino é sensato ou todo ator é feliz. E aí você ainda tem que lembrar, gente, que o ou, por exemplo, ele é comutativo, ele ainda podia trocar a ordem, né? Todo ator é feliz ou algum dançarino é sensato. Então tem que lembrar das partes anteriores lá. Fechou? Copia aí. Show de bola. Próximo aí. Então, se alguma porta está aberta, então todas as janelas estão fechadas. Então, todas as janelas estão fechadas. Então, você, diante de tudo isso que eu disse, como é que a gente nega aqui? Quem que você de cara já circulou para falar, opa, eu tô aqui, eu existo. Alguma porta está aberta? Então, que lindo. Então, agora a gente tem quem mesmo? Um condicional, né, gente? Então, a gente tem um condicional. Então, eu tenho que olhar a regra de negação de um condicional. Nossa, assim, eu achei que eu estava livre desse povo. Não, gente, nunca, jamais, sem chance alguma. Então, nós vamos chamar antecedente, eu vou chamar de P, consequente, eu vou chamar de Q, que foi um combinado que a gente já fez há muito tempo. Gente, como é que eu nego um condicional? Qual que é a regrinha mesmo? Pink, né? P, I, não Q. Pink, ou se você preferir, regra do mané. Mantém antecedente, nega consequente, né? Para quem já me acompanha aí, pode ser igual um aluno que sugeriu regra do marido safado, né? Que eu achei esse o máximo. Ele mantém a primeira e nega quem? A segunda mulher. Gente, que palhaçada, né? Eu prefiro falar que é a mulher safada. Mantém o primeiro homem e nega o segundo, né, gente? Tempos modernos, né, gente? Então, P, I, não Q. Então, como é que fica a minha negação? Mantém antecedente. Alguma porta está aberta e nego consequente. Todas as janelas estão fechadas. Como é que eu nego todo? Algum não é para eu negar que todos são, basta que pelo menos um não seja. E alguma janela não está fechada. Alguma janela não está fechada. Então, gente, tem que lembrar que as matérias se acumulam, né? Então, neste caso, se eu tenho um se então, eu tenho que olhar a regra de negação do condicional, que neste caso eu vou manter o antecedente, nego o consequente e ponho o conectivo ou, tá? Bom, vamos pensar, gente, que o cara fala assim, tá fácil demais.
eu tô a fim de regaçar, tô a fim de, né, aumentar o grau de dificuldade. Esta proposição aqui, ó, alguma janela não está fechada, ela pode ser reescrita. Quando eu falo que não está fechada significa que está aberta, né, gente? Então, neste caso aqui, esta proposição ainda podia ser escrita assim, ó. Alguma janela está aberta. Gente, aqui é um trocadilho da questão, tá? É um caso particular. Falar que não está fechada é o mesmo que dizer que está aberta. Então, na realidade, fica na mesma coisa. Trocou 6 por meia dúzia. Então, uma resposta possível seria: alguma porta está aberta e alguma janela está aberta. Fechou? Lembrando que o i ele é comutativo, então pode rolar um troca-troca aí. Ok? Copiei, por favor. Fechou? Então, gente, lembra o seguinte. Mesmo questões de negação, o cara ele pode trazer a tradicional ou ele pode vir aqui e começar, né, complicar a nossa vida. Uma das formas de aumentar o grau de dificuldade da questão é misturando com os conectivos anteriores, ou seja, envolvendo lá os nossos anteriores, tá? Mas lembra que aí a matéria se acumula, né, gente? Eu tenho que pensar com as duas coisas juntas, ok? Fechou. Próxima aí. Questão número 2. Então, na questão número 2, gente, ele fala assim, ó. Se a proposição todo aluno da Cassinha é aprovado em concurso público, amém, Senhor Jesus Cristo, né? Então, todo aluno da Cassinha é aprovado em um concurso público. Beleza? É verdadeira. Então, podemos afirmar que... Então, primeira coisa que nós vamos fazer aqui é representar em conjunto. Aluno da Cassinha, gente. Então, vou chamar de AC. É aprovado em concurso público. É aprovado em concurso público. Beleza? Gente, se eu tenho todo o A e B, como é que eu faço essa representação em diagrama, gente? Então, em diagrama, alunos da Cassinha está contido em aprovados em concurso público. Toda vez que a gente fizer o diagrama, vamos fazer o nosso conjunto universo para dizer assim, opa, eu tô aqui, eu existo. Gente, pelo amor de Deus, não deixe de fazer esse retângulozinho, tá? Esse aqui salva a sua vida. Fechado. Beleza. Então, resumindo, se tem uma relação de todo, é uma relação de inclusão. O primeiro está contido no segundo. Letra A. Se Ana não é aluna da Cassinha, então não será aprovada em concurso público. Ana não é aluna da Cassinha, gente. Se Ana não é aluna da Cassinha, Ana pode estar aqui ou pode estar aqui. Então, se eu falo que Ana não é aluna da Cassinha, gente, eu posso afirmar que ela não é aprovada? Não necessariamente, porque Ana pode estar nesta região, que não é aluna da Cassinha, mas é aprovada em concurso público. Então, repare que a letra A, gente, ela não ocorre necessariamente, é uma coisa que pode ou não que acontecer, fechou? Letra B. Se Maria foi aprovada em concurso público, Maria foi aprovada em concurso, então Maria pode estar nessa região ou nesta região. Em ambas aqui ela foi aprovada em concurso público. Então ela é aluna da Cassinha? Não necessariamente, né, gente? Ela pode estar nesta região, que foi aprovada em concurso público, mas não é aluna da Cassinha, beleza? Então, ou seja, a letra B também não necessariamente, pode ou não acontecer. Letra C. Se Pedro não foi aprovado em concurso público, se Pedro não foi aprovado, Pedro está nesta região. Então, ele não é aluno da Cassinha, correto, né, gente? Se Pedro não foi aprovado em concurso, automaticamente não tem como ele ser meu aluno.
Então, resposta da questão 2, letra C, de Cristo nos ajude. Fechou? Você que será convocado esse ano, Cassinha, que ano é esse? É o ano que você está assistindo. Letra D de dado. A Cassinha foi aprovada no concurso público. Gente, não, né? Porque ele não falou da Cassinha, ele falou dos alunos de quem? Da Cassinha. Então, eu sei xeretar a vida íntima da Cassinha, se ela foi ou não aprovada? Não, extrapola a questão. Letra E, se João não é aluno da Cassinha, João não é aluno da Cassinha, João está aqui. Pode estar nessa região ou nessa região. Então, ele foi aprovado em concurso público? Não necessariamente, porque João pode estar aqui. Que ele não foi aluno da Cassinha e não foi aprovado em concurso público. Fechou? Gente, sempre façam todas as alternativas, tá? Porque isso vai fazer com que você tenha mais bagagem lá para acertar a sua prova. Ok? Então, questão número 2, resposta letra C de casa. Questão 3 é o mesmo enunciado, tá? Então, na 3... Então, vamos lá. Questão 3. Se a proposição, todo aluno da Cassinha é aprovado em concurso público é verdadeira, então, necessariamente, então você já grifou esse necessariamente, colocou setinha, né? A proposição, então, antes disso, só fazer um códigozinho aqui, ó. Vamos lá, gente. Então, na letra A, deixa eu só... Peraí. Vou fazer um códigozinho aqui. Vamos lá. Na letra A, ele vira e fala assim, ó. Então, sendo verdadeiro, então todo aluno da Cassinha é aprovado em um concurso público, ele fala que essa é uma proposição verdadeira, né? Então, é necessariamente a proposição. Nenhum aluno da Cassinha é aprovado em concurso público, é necessariamente verdadeira? Não, né, gente? É necessariamente falsa, porque uma é a negação da outra, né? Pode colocar aqui no canto assim, ó, uma é a negação, mentira, ninguém ouviu falando isso. Assim, que absurdo é esse? Esquece, eu tô olhando já de baixo. Aqui, ó, todo aluno da Cassinha é aprovado em concurso público, nenhum aluno da Cassinha é aprovado em concurso público. As duas nunca, jamais, sem chance alguma, podem ser ambas verdadeiras. Então, se a de cima é verdadeira, essa obrigatoriamente tem que ser falsa. Letra B. Algum aluno da Cassinha não é aprovado em concurso público. É algum não. Então, isso aqui é a negação, né, gente? Se é a negação, se essa é verdadeira, essa tem que ser obrigatoriamente falsa. Lembra que lá no enunciado tem um necessariamente, né, gente? Letra C. Algum aluno da Cassinha é aprovado em concurso público é verdadeira. Corretíssimo, né, gente? Por que a letra C está correta? Porque a letra C é o caso particular. Então, ou seja, se o caso geral ocorrer, o caso particular também ocorre. Se o caso geral for verdadeiro, o caso particular também é verdadeiro. Fechou? Beleza. Letra D. Todo aluno da Cassinha não é aprovado. Gente, cuidado com isso aqui, ó. O todo não é o nenhum, né? Então, de cara, maldade do aluno.
a letra D de dado e a letra A de amor, elas dizem a mesma coisa. Então, já de cara não poderiam ser respostas, porque nenhum aluno da cassinha aprovado em concurso todo não é a mesma coisa. O todo não equivale ao nenhum, ou seja, essa daqui deveria ser obrigatoriamente falsa. Gente, se o aluno soubesse a equivalência, a letra A e a letra D ele já não poderia marcar de jeito nenhum, né? Letra E, algum aluno da cassinha foi reprovado num concurso público. Cuidado aqui. Aqui a gente tem algum foi reprovado. Falar que foi reprovado, gente, é falar que não foi o quê? Aprovado. Então, ou seja, a letra B de bola e a letra E de escola, elas são equivalentes, tá? Então, a letra B e a letra E são equivalentes, porque falar que algum aluno foi reprovado, o que é o reprovado? É não aprovado. Então, a mesma coisa, né? Então, ou seja, algum aluno não foi aprovado, algum aluno não foi aprovado, beleza? Então, ou seja, como uma é a negação da outra, que tinha que ser obrigatoriamente falso. Fechou? Beleza. Então, gente, olha que interessante. Se o aluno tivesse essa ideia das equivalências, a A é equivalente à letra D, a B de bola é equivalente à letra E. Então, ou seja, só poderia ser a letra C. É uma forma de resolver a questão. Fechou? Copiei, por favor. Sim, sim, sim. Questão 4. Bom, na questão 4, gente, ele vem cá e fala assim, ó. Qual das proposições abaixo apresenta uma contradição? Quando a gente pensa em contradição, você pensar coisas que não podem coexistir. Ou seja, uma ação é incoerente, é incompatível com a outra ação, tá? Uma coisa importante é olhar os conectivos, tá, gente? Quem que agrega ali, tá? Então, pensa nisso. Então, na letra A, alguns homens são hipertensos e alguns homens não são hipertensos. Então, aqui, gente, vamos trabalhar letra A, vamos colocar no diagraminha aqui, tá? Então, tem lá homens e ele fala de hipertensos. Então, tô chamando aqui, ó. HO, conjunto de homens, HI, conjunto de hipertensos, ok? Fazendo aqui o nosso diagramazinho na letra A. Então, vamos lá. Primeira coisa aí, gente, ele fala assim, ó, alguns homens são hipertensos. Quando eu falo que alguns homens são hipertensos, eu estou dizendo que existe pelo menos um elemento na interseção. Então, alguns homens são hipertensos, existe pelo menos um elemento na interseção. Então, grifa esse esse E está dizendo que teria que ocorrer os dois simultaneamente. Alguns homens não são hipertensos. Homens que não são hipertensos, eu tenho essa regiãozinha aqui. Então, quando eu falo que alguns homens não são hipertensos, eu estou dizendo que existe pelo menos um que é homem e que não é hipertenso. Fechou? Belezura, gente. Existe alguma incoerência aqui? Não. Pode coexistir o verdinho com o vermelhinho? Pode, né, gente? Então, existe alguma contradição? Não. Então, tá perfeita a letra A. Fechou? Beleza. Letra B de bola. Algumas mulheres são hipertensas e alguns hipertensos são homens. Opa! Então, agora eu tenho mulheres, hipertensos e homens, sim? A princípio, conjunto de homens e mulheres são conjuntos o quê, gente? Disjuntos, né? Então, na letra B de bola, um dos melhores caminhos de fazer o diagrama
é colocar o quê? Homens e mulheres separados. Então, tem homens, mulheres e eu tenho o nosso conjunto de hipertensos. Beleza? Então, vamos ver aí. Na primeira parte, algumas mulheres são hipertensas. Mulheres hipertensas, eu estou dizendo que tem pelo menos um elemento nesta região. Alguns hipertensos são homens. Alguns hipertensos são homens, eu tenho alguém nesta região. Então, na primeira parte, algumas mulheres são hipertensas é o bonequinho vermelho. E alguns homens são hipertensos é o bonequinho verde. Pode coexistir? Pode. Um interfere no outro? Não. Existe alguma contradição? Não. Lembra do nosso exinho. Estou dizendo que tem que ocorrer os dois simultaneamente. Fechou? Copia aí enquanto eu bebo uma água. Belezura? Sim, sim, sim. Show. Próxima aí, letra C. Então, a letra C, nenhum hipertenso é homem e nenhum homem é hipertenso. Gente, essa de cara já não precisava nem fazer nada, né? Porque olha aqui, nenhum homem é hipertenso, eu tenho hipertenso de um lado e homem o quê? De outro, né? Então, na letra C de casa, eu tenho nenhum. Repare que ele só trocou quem, gente? A ordem, né? E aí, você vai na letra C de casa, vai escrever para mim um detalhezinho, ó. Nenhum hipertenso é homem. Isso é equivalente a dizer que nenhum homem é hipertenso. Então, essa daqui, sem fazer diagrama, apenas olhando a questão da equivalência, já matava a charada. Então, a letra C é possível? Sim. Fere algum diagrama? Não. Letra D de dado. Todo hipertenso é homem e alguma mulher é hipertensa. Gente, todo hipertenso é homem, então o conjunto de hipertenso está contido no conjunto de homens, ok? E a gente, né, a princípio, homens e mulheres são conjuntos disjuntos, ok? Então, neste caso, eu tenho aí um possível diagrama dessa forma. Ah, Cassinha, eu não fiz assim, não. Eu fiz, vou até reformular aqui, ó, deixa eu até mudar aqui, o que eu fiz tá certo, tá, gente? Mas sendo coerente com o outro que a gente fez, que aí você falou assim, Cassinha, você já falou que quando for homem e mulher, esses conjuntos excludentes, o ideal é fazer campinho de futebol. Então, tá bom. Então, você tem lá homens, mulheres e hipertensos. Só que neste caso aqui, o que ele falou, gente? Que todo hipertenso é homem. Então, o conjunto de hipertenso tem que estar todo dentro de conjunto de homens. Beleza? Alguma mulher é hipertensa? Não tem jeito, né? Então, olha aqui. Todo hipertenso é homem. Então, eu teria esse conjunto. Alguma mulher é hipertensa? Não tem jeito, né, gente? Então, isso aqui gera uma contradição. Então, a letra D de dado gera uma contradição, gera um paradoxo diante da lógica formal. Só que na letra D de dado, gente, eu quero te atentar o seguinte. Ela ocorre, essa questão, porque você tem um conectivo E. Então, quando eu tenho E, eu tenho uma ideia de simultaneidade. Tem que ocorrer os dois ao mesmo tempo, o que não pode acontecer na letra D. Se fosse na letra D e se fosse o OU, não geraria uma contradição. Então, de novo, gente, na letra D de dado, se o conectivo fosse o OU, não iria gerar uma contradição. Por quê? Se fosse o OU, é a ideia do tanto faz. Então, ou seja, eu sei que os dois juntos não tem jeito, mas poderia acontecer uma situação ou ocorrer a outra situação, ou uma ou a outra. Fechou? Então, resposta da questão letra
D de Deus nos ajude, tá? Bom, comentando aí a letra E. Na letra E ele fala assim, ó, todo homem é hipertenso e alguns hipertensos não são homens. Então, todo homem é o que? Hipertenso, beleza? Então, todo homem é hipertenso e alguns hipertensos não são homens. Gente, aqui, se a gente pensar assim, ó, quem que não é homem é mulher, vamos pensar aqui, deixa eu até mudar um pouquinho meu diagrama, ó. A gente podia pensar nesse perfil aqui, ó. Como se o nosso conjunto universo fosse quem? O hipertenso, beleza? Não, deixa eu melhorar isso aqui, porque não vai ficar legal desse jeito, não. Peraí, deixa eu só mudar aqui o jeito de fazer o desenho. Vamos usar esse aqui mesmo. Tá? Então, ele vira e fala assim, ó. Todo homem é hipertenso e alguns hipertensos não são homens. Então, quando eu falo que algum hipertenso não é homem, eu posso ter gente nesta região. Aqui, não é homem e é hipertenso. Nem precisava, tá, gente, desenhar esse conjunto aqui, tá? Aqui, neste caso, era desnecessário aqui, ó. Se você quisesse não fazer isso aqui, ó, já que ele não citou em mulheres, também não precisaria, tá? Posso fazer o desenho só assim, ó, não tem problema nenhum. Neste caso, já é o suficiente. Se você quiser colocar lá o conjunto das mulheres, também não vai alterar a nossa vida, porque neste caso, entre homens e mulheres, só temos essas duas opções. Cassinha, mas meu vizinho, gente, o que seu vizinho faz com o que é dele, é problema dele, mas para nós, matematicamente dizendo, ou é homem ou é mulher, não tem como ser meio termo, de manhã, né, acorda de um jeito e dorme de outro. Para nós não tem jeito, tá? Então aqui, ó, todo homem é hipertenso e algum hipertenso não é homem. Pode acontecer isso? Pode. Gera alguma contradição formal? Não gera, tá? Então, gente, nessas questões que ele pede contradição, o ideal é a gente fazer os desenhos, tá? E a partir disso, percebendo qual situação é possível ou não. Lembrando que você já circulou esse izinho em todas essas 5 alternativas, porque esse izinho, ele muda totalmente a sua resposta dependendo da questão. Fechou? Belezura. Questão número 5. Só copiar ela aqui primeiro. E aí, galera? Então, olha só, gente, questão número 5. Admita que em um grupo, se algumas pessoas não são honestas, então algumas pessoas são punidas. Desse modo, pode-se concluir que neste grupo, você, que é um aluno, tá super mega o quê? Afiado, então você já veio cá, já circulou de quem, gente? Esse se, então, né? Para falar, ou eu existo, eu estou aqui. Você já percebeu que isso é um condicional, né, gente? Então, mais uma vez, está misturando aí o povo, né? Está misturando aí as minhas proposições. Ou seja, lógica proposicional e as proposições categóricas, não é isso? Ele te deu uma única proposição e já pede uma conclusão. Gente, põe na sua cachola. Toda vez que o cara te der uma proposição e pedir uma conclusão, tem que ser o lado de equivalência. Então, olha que lindo. Pode não parecer, mas essa é uma questão puramente de equivalência. Ó, que show de bola, gente. Linda demais.
Então, no caso aqui, eu preciso de uma equivalência. Então, eu vou olhar as equivalências aí do condicional. Gente, fechou ali e ficou pensando no Janequine? Não, né, meu filho? Pensou na sua aprovação. Então, lá, P implicando em quê? Quais são as equivalências padrões mesmo? Troca de posição e nega, que é a nossa contrapositiva, volta negando. E o nosso não PUC, não P ou que, não é isso? Ou quem preferir lá, a brincadeirinha do nome do Neymar. Fechou? Belezura. Então, vamos pensar nessa daqui, tá? Ok? Então, volta negando. Então, se eu estou voltando negando, só que aqui, lembra que eu tenho proposições categóricas, né, gente? Então, se... Peraí, só colocando aqui o nosso códigozinho. Então, eu estou fazendo não que implicando em não P. Gente, não que implicando em não P, volta negando. Algumas pessoas são punidas. Algum é. Para eu negar que algum é o nosso nenhum. Então, nenhuma pessoa é punida. Então, ficaria se nenhuma pessoa é punida, então, e vou negar a primeira. A primeira, gente, é algumas pessoas não são. Algum não é. Como é que a gente nega o algum não é? Todo, né, gente? Então, todas as pessoas são honestas. Todas as pessoas são honestas. Então, olha aqui, troquei e neguei. Algum A é B, eu nego dizendo que nenhum A é B. Algum não é, eu nego dizendo que todos são. Fechou? Só que aí, gente, o cara pode falar assim, nó, tá um pouco fácil demais, deixa eu melhorar aí. Então, primeira coisa, nenhuma pessoa é punida, se nenhuma pessoa, eu posso falar que ninguém é punido. É equivalente, né, gente? Nenhuma pessoa, eu posso falar que ninguém. Então, se ninguém é punido, então não há pessoa... Olha comigo na letra C de casa, tá, gente? Não há pessoas desonestas. Olha que lindo, gente. Quando eu falo que não há, todas as pessoas são honestas. É a mesma coisa eu falar que não há... Deixa eu até fazer bem bonitinho aqui, gente. Eu posso pegar isso daqui e escrever assim, ó. Nenhuma pessoa não é honesta. Olha lá, nossas queridas equivalências, né? Então, se eu falo que todos são, eu posso colocar o nenhum não é, beleza? Só que nós vimos que esse nenhum, né, nenhuma pessoa, eu posso falar o quê? Não há, então esse nenhum virou não há pessoa não é honesta. Esse não honesta eu posso dizer que é desonesta. Uma pessoa que não é honesta é desonesta. Então, não há pessoas desonestas. Ó que lindo, né, gente? Então, olha a brincadeirinha. Todas as pessoas são honestas. O todo pode ser trocado por nenhum não, tá? Então, nenhuma pessoa não é honesta. Esse nenhum pode ser trocado por não há. Então, não há é a mesma coisa do nenhum. Não é honesta é a mesma coisa do desonesto. Então, trocou 6 por meia dúzia. Show de bola. Resposta da questão, letra D de Deus nos ajude. Gente, claro que essa é uma questão mais difícil, tá? É claro que essa é uma questão assim mais interessante aí pra gente trabalhar. Fechou? Então, a resposta da questão letra D, se ninguém é punido, então não há pessoas desonestas. Gente, repara que são questões puramente aí envolvendo o quê? Equivalência lógica, tá? Então, gente, tem que ficar de olho, lembrar das nossas queridas equivalências. Gente, para o vídeo não ficar muito grande, vou encerrar aqui
e na sequência vai ficar um vídeo um pouquinho menor para a gente corrigir as últimas questões aí do nosso treinando de quantificadores, fechou? Então fiquem com Deus. Essa questão aqui você já percebeu que não necessariamente questões de negação e equivalência vão ser tão facinhos, porque aqui ele mistura equivalência de condicional com negação das proposições categóricas e aí se torna uma questão show de bola. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.